Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 17, de 1 a 15, e corresponde à semana 22 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Viagens Missionárias de Paulo, de Derbe a Atenas, parte 3. Vamos à leitura do texto bíblico. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Após terem consolidado a igreja em Filipos, Paulo e os demais integrantes da equipe missionária seguiram pela via Egnácia, estrada romana que atravessava a atual Grécia, passando por Anfípolis, Apolônia e Tessalônica. Tessalônica era um importante centro portuário, sendo a capital da província da Macedônia e contando com aproximadamente 200.000 habitantes. Possuía uma colônia judaica em cuja sinagoga Paulo pregou por 3 sábados. Por causa de seus sermões, alguns judeus, bem como certos gregos prosélitos do judaísmo e mulheres de destaque na sociedade, converteram-se ao cristianismo. As epístolas de Paulo aos Tessalonicenses mostram-nos que a maioria dos cristãos da cidade, contudo, eram convertidos do paganismo. Tais conversões devem ter ocorrido no intervalo de alguns meses que decorreram entre os versículos 4 e 5 de Atos 17. Neste período de tempo, o evangelho espalhou-se aos arredores de Tessalônica, chegando a outros lugares da Macedônia, da Acaia e até mesmo do Ilírico. Ao longo destes meses, Paulo assumiu uma ocupação secular para não depender do sustento alheio enquanto anunciava a palavra, apesar de ter recebido ofertas emergenciais da igreja de Filipos em 2 ocasiões. Tal dedicação resignada foi um importante elemento de seu testemunho entre os habitantes de Tessalônica. Este frutífero ministério de Paulo suscitou a inveja dos judeus. Eles então incitaram alguns homens desocupados a irem até a casa de Jason, que hospedava Paulo e Silas. Visto que não os encontraram ali, decidiram conduzir Jason e alguns dos cristãos aos oficiais de Tessalônica, acusando-os de traição contra Roma. Como uma importante ênfase da mensagem de Paulo dizia respeito ao reinado terreno que caracterizará a segunda vinda de Cristo, as atividades dos missionários foram encaradas como uma sedição contra a autoridade do imperador. A cidade inteira ficou alvoroçada ao ouvir que entre eles estava instaurada uma rebelião, certamente temendo as retaliações de Roma. Jason foi forçado a garantir a restauração da ordem em Tessalônica, sob pena de ter seus bens confiscados pelo império. A punição parece uma solução diplomática da parte dos oficiais, pois se de fato crescem que ali se iniciava uma insurreição, teriam entregue Paulo e Silas a instâncias superiores. Mesmo assim, a fim de resguardar Jason e os demais irmãos de fé, Paulo e Silas preferiram deixar a cidade.
Assim, logo ao anoitecer, foram à cidade de Bereia, situado a 80 quilômetros de Tessalônica, ainda na província da Macedônia. Embora Lucas não nos conte o desfecho da igreja em Tessalônica, pelas epístolas de Paulo sabemos que os cristãos que ali residiam continuaram sofrendo por causa do Evangelho, e que constantes oposições foram impostas a Paulo em relação a um retorno à cidade para confortá-los. Em Bereia, Paulo, Silas e os demais missionários foram até a sinagoga judaica, pregando a palavra. À semelhança do que ocorrera em Tessalônica, judeus, gregos prosélitos do judaísmo e mulheres de alta posição creram em Jesus Cristo, porém com a vital diferença de terem no feito após a análise ativa, criteriosa e diligente das Escrituras. Quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando entre os bereanos, foram até lá para incitar um levante do povo contra eles. Por causa disso, Paulo foi enviado ao litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram em Bereia, com planos de unirem-se a ele assim que fosse possível. Tendo sido escoltado por companheiros cristãos até a estrada litorânea que levava a Atenas, Paulo se despediu deles. Sabemos que após o episódio do Areópago, Timóteo iria até Atenas para encontrar-se com Paulo, e dali seria enviado aos tessalonicenses e bereanos com palavras de consolo e exortação, consolidando as comunidades cristãs ali implantadas. Nesse ínterim, Silas provavelmente permaneceria em Bereia, até que em dado momento, tanto Timóteo quanto ele se reuniriam a Paulo em Corinto. Aplicação prática. Apesar de sua resolução prévia de não mais pregar entre os judeus, tomada enquanto exercia a atividade missionária juntamente com Barnabé, Paulo continuou seguindo sua forma habitual de ação, primeiramente dirigindo-se à sinagoga de uma cidade, para somente depois voltar-se a seus gentios. As seguintes explicações podem ser apontadas para este fato. Primeira, mesmo sendo judeus os executores de grande parte das perseguições infligidas contra Paulo, por outro lado, era do ambiente das sinagogas que provinha a maioria dos líderes das comunidades cristãs nascentes. Segunda, fazia-se necessário evitar a animosidade do império contra os recém-convertidos, posto que o cristianismo não seria uma religião licenciada até o governo do imperador Constantino, ao passo que a prática do judaísmo era permitida, e nos primórdios da igreja, a maioria das autoridades romanas não sabia distinguir entre ambas as crenças, considerando-as como um único movimento. Paulo não estava disposto a dar sua vida apenas nos momentos em que ela era ameaçada, mas antes, vivia sem qualquer estabilidade financeira em terras estranhas para que pudesse proclamar o Evangelho. Embora tivesse elevado poder de persuasão, certamente sua entrega foi o grande diferencial para que os habitantes de Tessalônica abandonassem o paganismo e fossem convertidos ao cristianismo. Em certa medida, há uma parcela de alto sacrifício que todos nós devemos empreender, para que assim conquistemos o direito de sermos ouvidos. Numa época em que muitas vozes falam concomitantemente, será nosso procedimento o maior critério para que sejamos levados em consideração. Tal atitude não deve ser fomentada como mero alvo para sucesso ministerial, mas precisa fluir do relacionamento que nutrimos com Deus. A mentalidade de Jesus, trazida à nossa consciência pelo Espírito Santo, pode tornar-nos discípulos responsáveis como Paulo, conduzindo pessoas aos pés do Mestre até que novamente abalemos o mundo. O autor bíblico atribui nobreza ao questionamento crítico dos bereanos, que não apenas ouviram o que lhes estava sendo pregado, mas foram até a fonte, as Escrituras, para conferir se aquilo era de fato verdade. Nos dias atuais, infelizmente, padecemos de um desconhecimento intencional generalizado a respeito das verdades bíblicas. Nunca houve tamanha quantidade de material instrutivo, indo de diversas versões da própria Bíblia até livros e úteis comentários que tornam seu entendimento uma tarefa acessível a qualquer cristão. Apesar disso, indivíduos contentam-se em ser meros ouvintes, sem cultivarem um aprofundamento no estudo bíblico, que deve ser ativo, criterioso e diligente. Assim procedendo, não apenas deixam de estabelecer um relacionamento diário com Deus, como também tornam-se presas fáceis para falsos mestres, pregadores inescrupulosos e ensinos estranhos à palavra de Deus. A principal consequência desse analfabetismo bíblico é a falta de substrato para a conduta cristã diária. O cristão ocidental do século XXI rendeu-se ao relativismo que o cerca e não sabe mais como posicionar-se diante dos desafios contemporâneos por estar alienado aos princípios e valores que permeiam as Sagradas Escrituras.
John Stott, em sua obra O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, assim reflete sobre esta realidade. A expressão mente cristã não se refere a uma mente ocupada com temas especificamente religiosos, mas a uma mente capaz de refletir sobre os temas mais seculares de maneira cristã, isto é, de uma perspectiva cristã. A exemplo dos bereanos, só teremos a mente de Cristo quando estivermos alicerçados de modo inequívoco naquilo que a Bíblia realmente prega. Não se trata meramente de memorizar textos bíblicos, conhecer suas referências ou encontrar uma passagem das Escrituras com agilidade, mas de sabermos apresentar uma resposta genuinamente cristã às questões da atualidade. Trazendo da mente para o coração. Querido Pai, nesta manhã quente de sábado, quero voltar minha mente à sua presença. O silêncio da rua, o contraste das sombras das folhas de coqueiro sobre os raios de sol e o canto dos pássaros fazem com que, de olhos fechados e respirando pausadamente, eu eleve meus pensamentos ao Senhor. De repente, toda a balbúrdia, as pressões e o senso de performance que permearam minha semana esvaem-se. Pouco a pouco, sinto menos de mim mesmo e mais de uma bela conexão entre meu espírito e o seu Santo Espírito. Imediatamente, como este Espírito costuma fazer, lembro-me de meu doce Jesus, o Deus Filho que se tornou ser humano para morrer em meu lugar na cruz e que venceu a morte ressuscitando do sepulcro. Meu coração está pleno neste momento. Sinto que finalmente tenho tudo de que precisava. Esta completude da intimidade com a Trindade Santa era o que eu buscava irritadiço ao longo dos últimos dias. Era minha sede não saciada por transcendência. Era a dose de ressignificação que eu almejava para novamente ser cheio de propósito. Penso por um momento em como sou ínfimo quando comparado com o Senhor, e em como o que experimento agora não representa a mínima parcela daquilo que usufruirei após a ressurreição, quando verei Jesus face a face e serei como Ele é. Meu coração tem suas esperanças renovadas ao rememorar essas verdades. Mas ao mesmo tempo, sei que tenho uma missão a cumprir e que não posso alienar-me até que Jesus volte outra vez à terra. Há trabalho a ser feito, o trabalho do próprio Deus no mundo, lutando suas causas e fazendo seu reino acontecer. Sei que este reino não é político, mas sim a nova filiação que é outorgada pelo seu Espírito de dentro para fora em cada um de nós. Reine em mim, Senhor, aumentando a dose de autossacrifício que eu preciso ter para levar outras pessoas a si. Reine em mim, ó Deus, mostrando-me como matar meu velho eu todos os dias, para que eu me comporte como o santo que sou. Reine em mim, Pai, fazendo-me recusar a preguiça e a futilidade das buscas rotineiras para debruçar-me cada vez mais sobre sua palavra de forma proativa, criteriosa e diligente. Em nome de Jesus é que oro agradecido. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 17, de 1 a 15, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, quais razões podem ser apontadas para que Paulo voltasse a pregar primeiramente nas sinagogas judaicas de uma cidade a que chegasse, contrariando sua resolução prévia de Atos 13:46 de anunciar o evangelho unicamente aos gentios? Terça-feira, como foi implementada a igreja em Tessalônica e o que sabemos de seu desfecho? Quarta-feira, que tipo de atitude dos habitantes de Bereia foi considerada nobre por Lucas, o autor de Atos? Quinta-feira, por que o pensamento crítico à luz das Escrituras Sagradas mostra-se fundamental para alimentar nossa fé, especialmente nos dias atuais? Sexta-feira, como a leitura da Bíblia permite a você desenvolver uma mente cristã nos assuntos seculares? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 17, de 1 a 15, para a sua vida?